Esta conferência será gravada agora. Esta conferência será gravada agora. Michele, você está no mudo. Obrigada. Acontece. Bom dia, Patrícia. Bom, pessoal, a gente vai iniciar em um minutinho. Eu estou aguardando mais algumas pessoas, mas as pessoas vão entrando à medida que tiverem recebendo os links, etc. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre a Bluefield para quem não conhece, tá? A Bluefield, deixa eu só compartilhar certo, né? Porque... Oi, Patrícia, você queria falar alguma coisa? Não. Não, só bom dia para ir para todo mundo. Bom dia. Pessoal, só nesse momento que eu não estou vendo a tela do lado de vocês, tá? Bom, obrigada aí pela presença, obrigada pelo interesse. A gente, junto com a GoTo, está num movimento muito grande de apoiar as empresas a se comunicarem de fato com seus clientes. Eu gosto de falar isso porque a gente sabe do lado consumidor, né, que às vezes falar com as empresas é difícil, às vezes a gente passa estresse. Então, nossa missão com a GoTo e a Bluefield é apoiar, né, na parte de comunicação. Tá? E aí a gente vai fazer a apresentação, vai mostrar como funciona, vai tirar as dúvidas de vocês. Esse é um webinar que a gente convida poucas pessoas, tá? Justamente para quem quiser participar, perguntar, etc. Fica à vontade. É quase uma reunião coletiva, tá? Para todo mundo poder aproveitar bastante. A reunião vai ficar gravada, tá? Eu vou os pedaços que vocês perguntarem, etc., vão ficar editados para não ficarem públicos, tá? Para garantir a privacidade, mas o conteúdo vai ficar gravado. Falando um pouquinho sobre a Bluefield, para quem não conhece, nós somos uma empresa de assessoria e consultoria em tecnologia e governança da informação, tá? Nosso propósito é apoiar as empresas brasileiras na construção de empresas resilientes, tá? Ou seja, a gente quer dar sucesso e futuro para as empresas, apoiando no desenvolvimento de uma governança robusta, uma governança corporativa robusta, reduzindo os riscos de negócio e promovendo o crescimento sustentável e duradouro. E, como eu falei, por meio de processos e tecnologia. A GoTo entra no ponto de tecnologia e de comunicação, promovendo um crescimento sustentável quando você consegue se comunicar de forma adequada com seus clientes e quando você consegue atendê-los de forma adequada, da forma como eles preferem, tá? Eu vou passar a palavra aqui para o Fábio, tá? Que é nosso engenheiro aqui da GoTo, e aí ele vai poder falar e tirar dúvidas e apresentar para vocês a solução da GoTo. O nosso foco aqui é falar das novidades e falar de como a inteligência artificial embutida no produto da GoTo, não só a inteligência generativa, mas a inteligência que vai entender o sentimento do seu cliente, entender se aquela ligação do seu vendedor foi adequada com seu cliente, como ele se saiu e como seu cliente saiu da reunião, se foi tudo resolvido. Então, a gente vai falar tudo isso e vamos deixar abertos depois para perguntas, etc. E, claro, depois do nosso webinar, estamos aí para conversar com vocês e entender os casos particulares de cada empresa, tá? Obrigada aí de novo, Fábio. É com você. Bom dia a todos. Obrigado, Michele. Você pode liberar para eu compartilhar minha tela? Sim. Tá bom. Bom, como a Michele já
Foi? apresentou. Não, Peraí. eu sou Você colocou para mim. Você é, colocou para mim, Ah, Michelle, tem que colocar desculpa. pro Fábio. Tá bom. Deixa eu. Olhar, Fábio. não, é que o que Oi? você está dando é o controle remoto para eu controlar a sua apresentação. Você tem que me Ah, colocar como desculpa, gente. apresentador. Claro. Deu bobeira, acontece. Acontece. Foi. Agora foi, obrigado. Muita coisa para pensar às vezes. É. Então tá, pessoal. Então eu sou o Fábio, sou engenheiro de pré-vendas aqui da GoTo. Então meu papel é fazer essa ponte, né, do nosso produto, do time de produtos com os nossos clientes, ajudar a entender como que a tecnologia pode beneficiar, né, os nossos clientes para que eles possam ter um melhor atendimento, ter negócios mais lucrativos, que os clientes sejam mais felizes e fiéis também. E principalmente, né, isso está relacionado com a forma que a gente atende nosso cliente, como que a gente mede isso e trabalha. Então, uma ideia hoje é compartilhar com vocês algumas informações, algumas tendências do mercado e explicar como a GoTo está trabalhando com a inteligência artificial dentro do contact center para fazer esse atendimento, tá? Então, para começar, eu só queria contextualizar um pouco, né, de onde que o mercado está, né? A inteligência artificial é algo relativamente novo, mas que chegou com tudo, né? A gente vê que a mês é lançada uma nova funcionalidade, algo novo que faz uso da inteligência artificial. Então, como que a gente está vendo as principais tendências, né, que são apontadas para o mercado de telecomunicações, de telefonia em nuvem e atendimento? Então, acho que a grande tendência é a inteligência artificial sendo o principal diferencial hoje em dia. Segunda, a integração das plataformas, né, de comunicação e de contact center e atendimento. Então, a gente vê que existe essa tendência de você integrar, em vez de você ter várias plataformas, né, uma para telefonia interna, outra para comunicação de WhatsApp, outra para o call center. Então, a tendência é isso estar sendo integrado em uma mesma plataforma para que você ganhe o benefício, né, dessa otimização, da facilidade do uso, etc. Experiências de reuniões também executativas, então inteligência artificial também passa a estar presente, né, na experiência de reuniões de vídeo, trazendo novas experiências, facilitando reuniões, fazendo anotações, etc. A relevância da telefonia continua a crescer, então, né, muita gente comentava, né, que a telefonia ia diminuir o uso, mas pelo contrário, né, continua crescendo, continua sendo um canal muito importante que os clientes têm a preferência quando precisam tratar assuntos importantes, assuntos que são urgentes, etc. Então, é mais um canal, né, que o cliente vai ter para escolher, não vai substituir outros, né, os novos canais. E a tendência, né, da demanda por serviços em nuvem. Então, acho que também, hoje em dia, não há quase nenhuma empresa que, quando vai fazer um novo investimento, não olhe para fazer esse investimento em nuvem, porque é onde você tem o maior ganho aí, né, de benefício das plataformas, facilidade em manutenção, custo efetivo, etc. Então, quando você aborda, né, essa integração do mundo de comunicações unificadas e contact center em uma mesma plataforma, você ganha eficiência operacional também. Então, o que isso traz para a gente, né? A melhor integração das plataformas, aproveitamento dos recursos de inteligência artificial, colaboração mais eficiente, tanto interna como com o cliente. E olhando para a inteligência artificial, o que né, o mercado, né, em geral, está olhando para isso dentro do atendimento? Então, está olhando em como melhorar a interação com o cliente, o reconhecimento de fala e o processamento da linguagem, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, algumas funções que fazem uso disso. O roteamento inteligente das chamadas para as filas, que pode também levar em consideração informações do cliente, tendo uma inteligência artificial interagindo com esse cliente. Você vai poder ter uma melhor análise preditiva de como que
atendimento está funcionando, que assunto que está sendo mais falado, qual é o sentimento do cliente em cada tipo de atendimento, e etc., né? Até a gente chegar no ponto que a gente vai ter os próprios agentes e a IA virtual interagindo diretamente com os nossos clientes. Então, esse é o caminho, né, que a gente está vislumbrando aqui de inteligência artificial daqui até logo, muito em breve, né? Então já não é um caminho tão longo para os próximos anos, é uma coisa que a gente está esperando agora, né, para esse ano, porque a inteligência artificial ela traz essa componente, né, de ser tudo muito rápido, né, muito rápido a sua adoção, muito rápido a utilização e o lançamento dos produtos. Então, só antes de eu começar a falar, né, da parte do Contact Center, eu vou fazer uma introdução do que é o GoToConnect. Não sei se todo mundo aqui conhece ou já faz uso, mas é uma plataforma de comunicação completa, multicanal, porque além da telefonia, a gente também incorpora a possibilidade da integração com e-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram e WebChat. Então, o cliente de vocês, né, vai poder entrar em contato com vocês através de qualquer um desses canais, telefone, e-mail, WebChat, WhatsApp, e vai ser atendido em uma mesma plataforma, em uma base de contatos unificadas. Então, a experiência do cliente, né, vai sempre ser unificada. E tudo isso em uma plataforma que é fácil de usar, a gente tem alta disponibilidade, suportada 24/7 e completamente segura, atendendo a todas as exigências do mercado em relação à segurança e privacidade de dados. Então, essa plataforma, né, ela é composta por diversas licenças, né? Então, a gente tem desde a licença padrão, só com telefonia, e você pode ir adicionando, né, outros recursos, como já tem licenças mais completas também, e em cima dessas licenças você pode adicionar recursos de inteligência artificial, que eu vou comentar daqui a pouco. Então, a ideia aqui é mostrar como que a GoTo pode se adaptar ao seu negócio, à sua necessidade do momento e ir crescendo junto com as empresas, né? Então, você vai possibilitando, adicionando os recursos conforme vocês estão preparados para usá-los também. Então, temos todos os modelos disponíveis. Então, nossa arquitetura, eu vou comentar sobre alguns pontos que são importantes, né? Quando a gente compara, principalmente com soluções mais antigas, né, de PBX, de telefonia, com uma solução em nuvem como o da GoTo, acho que o primeiro ponto é em relação à atualização tecnológica, né? Soluções que são aquelas instaladas, né, no servidor, que você tem com o fornecedor, etc. Normalmente, para fazer uma atualização de funcionalidade, isso requer que você ou contrate um novo software, ou faça uma atualização que vai gerar um grande impacto, né? E como a solução em nuvem, todas as atualizações, elas são automáticas e incrementais. Então, a GoTo, ela tem uma política mesmo de atualização que ela ouve muitos clientes. Nós temos reuniões regulares, né, de clientes com o nosso time de produto, com os nossos parceiros. Então, sempre recebendo informações de quais são as novas funcionalidades, o que os clientes estão precisando, qual é a diferença, né, entre diversos segmentos e verticais do mercado. E aí a GoTo lança essas atualizações a cada 3 meses, a gente tem o que a gente chama de Release Day, que são pacotes de atualizações, e o cliente, já tendo o produto, ele já vai ter acesso àquela atualização, sem precisar tomar nenhuma ação para isso, né? Então, não requer nenhuma interrupção no serviço. Ele sabe que vai ter o sistema sempre moderno, né, e pronto para o futuro. Então, eu vou depois comentar já algumas coisas que a gente vai lançar no futuro e que vão estar disponíveis. Outro ponto importante é a disponibilidade. Então, hoje em dia, nada pode parar, né? Se um cliente tentou contatar uma empresa e não foi atendido, ele já vai tentar outra, né? Ninguém tem muita mais paciência para ficar tentando, né? A gente tem muitas opções hoje no mercado. Então, é importante a disponibilidade, é importante ter um sistema que seja redundante, que te entregue essa garantia de funcionamento. Então, a arquitetura da GoTo está distribuída em mais de 12 data centers, todos redundantes, todos ativos. Então, a gente consegue garantir uma disponibilidade bastante alta também. E conectado com isso está a segurança, né? Então, hoje em dia, cada vez mais a segurança, a forma que são tratados os dados são extremamente importantes. Então, é importante que uma solução tecnológica, onde os clientes cada vez mais, através dos diversos canais, compartilham informações, sejam por voz, sejam escritos, etc., que esses dados estejam seguros e tratados corretamente. E
os dois pontos, né, principais de uma solução em nuvem como o da GoTo é que é muito fácil você crescer. Então, quero inaugurar uma nova operação, uma nova unidade, você simplesmente contrata uma licença, contrata números a mais, não tem que se preocupar com a instalação de nada local, não tem nenhum equipamento que pode falhar instalado, tudo virtual. Então, esse crescimento é muito fácil e você vai poder usar essa solução em qualquer lugar do mundo, né, através do computador, do seu aparelho celular, do seu telefone de mesa, aonde você estiver, você vai atender o seu cliente, vai interagir com ele através de todos os canais de atendimento também. Então, são muitos ganhos, né, que a gente pode trazer com a adoção de uma solução em nuvem da GoTo. A GoTo também é uma operadora, então, se hoje, né, normalmente, né, os clientes têm aquele cenário que tem um fornecedor do PBX, tem um fornecedor do call center, tem uma outra operadora que fornece o serviço de telefonia pública. Então, a GoTo oferece também isso. Então, você passa a ter um único fornecedor, onde você vai poder fazer a portabilidade dos seus números, contratar novos números, números especiais, números internacionais também. Cada número ele pode receber até 250 chamadas simultâneas por cada número. Então, você não precisa se preocupar em ter várias linhas, vários números, etc. Além do que um único fornecedor que garante essa redundância, garante o atendimento, né, e o funcionamento e a qualidade fim a fim. Toda a administração do seu produto é feita através de uma interface web muito fácil de usar, intuitiva. Então, ali é possível você administrar os usuários, você pode criar permissões, você pode ter também uma inteligência artificial dentro do painel de administração, que ela vai te ajudar a tirar dúvidas, a fazer configurações. Então, vamos supor que você queira, por exemplo, eu quero criar aqui um grupo novo de chamadas. E você não lembra como faz, já, né? E aí você quer perguntar para a IA. A IA vai te responder como criar, vai te dar um passo a passo, vai te dar link para artigos para tirar dúvida, etc. Então, tem essa possibilidade também. Você também pode criar hierarquias, né? Então, muitos clientes, até relacionado, né, com a parte de privacidade de dados, né, e esse cuidado, não querem que um administrador tenha acesso, às vezes, a todos os relatórios, as gravações. Então, aqui você também pode criar uma hierarquia, onde o gerente daquela área só vai poder administrar, só vai ter acesso a relatórios ou gravações da área que ele gerencia, né? Então, o gerente de vendas só vai ter acesso à de vendas, o gerente do financeiro só vai ter acesso ao financeiro. Então, isso também são coisas muito importantes no modelo atual que a gente trabalha. Você também vai poder administrar os seus contatos, então, esses contatos podem ser compartilhados entre todas as pessoas da empresa. Vocês vão poder tomar ações, né, baseadas em algum campo dos contatos, etc. E aí... Falar rapidinho, é integrado com o CRM, com os principais CRMs do mercado. Exatamente. E aí, né, o que é importante, né? Tá falando, agora já vamos começar a entrar na parte do atendimento em si, né? O que a gente chama de plano de descagem aqui é como você configura o seu fluxo de atendimento. Então, uma vez que o cliente entrou em contato com você através de um número telefônico, eu vou ter várias opções para configurar como que ele vai ser atendido. Então, aqui eu posso criar URAs com atendimento automático. Essas URAs podem ser personalizadas, pode ter vários níveis de atendimento. Você pode programar baseado em horário. Então, se o seu cliente ligou para você num horário que está fechado, você pode direcionar ele para um fluxo diferente. Se ele te ligou no final de semana, você pode direcionar ele, às vezes, para um número de plantão, ou pedir para que ele deixe um recado numa caixa postal específica, e assim por diante. Todos os áudios, né, que você cria no sistema podem ser personalizados também. Então, as músicas de espera que o cliente ficou ouvindo pode ser personalizado. Parece até bobeira, mas teve uma pesquisa recente que eu vi que, se não me engano, de 50% a 60% dos clientes, a principal reclamação que eles têm quando ligam para uma empresa é a música de espera, que ele fala que é uma música que irrita, em vez de ajudar, né? Então, assim, até isso a gente tem que se preocupar hoje em dia, né? Ter uma música que tenha a cara da empresa, que não irrite mais os clientes, né? Que pelo contrário, deixam eles mais calmos, né? Ou estimulados, dependendo do que a empresa. Eu queria comentar também que esse é um ponto que os nossos clientes adoram, na realidade, porque não só personalizar a música, personalizar o áudio, etc.,
Mas essa URA na mão, porque ela fica disponível na plataforma para os administradores poderem criar automaticamente. Você consegue editar e aplicar na hora, de forma fácil. E muitos dos nossos clientes, eles tinham um problema que era, cada vez que precisava fazer uma alteração na URA, cada vez que precisava adicionar alguma coisa, eles tinham que ter o trabalho de pedir para o fornecedor externo gravar alguma coisa, etc. E isso às vezes levava vários dias. Agora, com a URA na mão, que eu chamo, você faz isso automaticamente, você não depende de mais ninguém e não tem custo também, né? Tá dentro da plataforma já. Isso aí, é isso aí, né? O mercado hoje é muito dinâmico, então você pode precisar mudar uma mensagem, você pode criar uma nova opção na URA, um novo serviço que você está oferecendo, e precisa ter isso na mão, né? E no seu controle, com autonomia, para fazer na velocidade que o negócio exige. Então, a gente também permite, né, que a criação das mensagens de áudio hoje seja feita usando a inteligência artificial. Então, você digita ali o texto que você precisa, escolhe, né, qual voz você quer, escolhe uma música de fundo, e na hora que você está construindo a URA, você já vai criando esses áudios. Então, isso é bem interessante, que você ganha agilidade. E também, se você precisar alterar essa mensagem, né? Então, supor, tem lá minha mensagem padrão, obrigado por ligar para a nossa empresa, etc. Eu quero colocar no dia da Páscoa, Feliz Páscoa, desejamos Feliz Páscoa para você hoje, etc. Então, eu posso entrar aqui na mensagem, digitar esse texto adicional que eu quero, salvar o áudio e já foi feita a alteração. Então, isso é muito rápido e aplicado na hora. O que mais que é interessante, né? Quando meu cliente foi lá, navegou na URA, ofereci para ele as opções, né? Diz que 1 para falar com vendas, 2 para financeiro, 3 para ouvidoria, e assim por diante. Eu posso direcionar essas chamadas para grupos, então eu defino lá, por exemplo, o grupo financeiro, defino todo mundo que é membro do financeiro e vou mandar essa chamada até que alguém atenda. Caso ninguém atenda, essa chamada pode ser direcionada, né, para outro setor, ou também pode ser direcionada para o correio de voz do financeiro. E o que é interessante, né? Como que as empresas estão usando isso? O correio de voz aqui na GoTo, ele sempre vai ser associado com um e-mail. Então, toda vez que alguém deixar um recado no correio de voz, ele vai gerar um e-mail para o endereço que vocês definirem, e lá nesse e-mail vai vir transcrito tudo que o cliente deixou na mensagem. Então, no e-mail vai anexado o áudio e também a transcrição. Então, como que as empresas estão usando isso hoje em dia? Então, o cliente ligou, tocou lá em todo mundo, estava todo mundo ocupado, ninguém atendeu, e quando essa conversa vai para o correio de voz, a mensagem, né, que as empresas deixam fala assim: não podemos atender você nesse momento, mas por favor, deixe um recado informando o seu nome, o seu número de contato, qual assunto você quer tratar, e que nós retornaremos seu contato em breve. Então, quando o cliente preenche, fala essas informações, isso fica transcrito ali no e-mail. Então fica muito fácil de depois você ter o registro disso, de você entrar em contato depois com essas pessoas, né? Então passa a ser um formulário ali que as pessoas vão preenchendo para entrar em contato depois. E outra opção também são as filas de atendimento. Então aqui dentro das filas já é aquele atendimento mais tradicional, né? Onde a pessoa liga, liguei para a fila do saque. Está todo mundo ocupado, né? Não tem ninguém disponível ainda, então a pessoa vai ali ficar ouvindo uma música de espera. Então, aqui eu posso personalizar essa música de espera, eu posso colocar mensagens que a pessoa vai ficar ouvindo enquanto está esperando, eu vou informar para a pessoa o tempo de fila, vou informar o tempo estimado também. E aqui também a gente vai ter a função do callback. Que o callback faz isso junto com o contact center? Ninguém mais também tem paciência para ficar esperando muito tempo na fila. Então, eu configuro, por exemplo, que dentro da minha fila, uma pessoa vai esperar no máximo 5 minutos. A pessoa entrou na fila, o sistema já vai calcular qual é o tempo estimado que vai levar para ela ser atendida, baseado na quantidade de agentes, na quantidade de chamadas em espera, etc. Então, se o sistema detectar que a pessoa vai levar mais do que 5 minutos para ser atendido, ele vai oferecer para a pessoa a possibilidade de retorno de chamada. Então, vai dizer para a pessoa: no momento, o nosso atendimento está levando mais tempo que o habitual. Você gostaria que a gente ligasse para você de volta assim que tiver uma pessoa disponível para falar com você? Mas se a pessoa aceitar, a chamada é desligada, mas ela continua ali na fila. Quando chegar a vez dela, que tem alguém pronto para atender ela,
o sistema liga de volta para essa pessoa. Então, com isso, você também pode oferecer um serviço diferenciado. Você não obriga a pessoa a ficar esperando horas na fila para ser atendida, né? Ela sabe que a vez dela está garantida, né? E que ela não vai precisar ficar ali esperando. Então, são recursos bem diferentes que podem ser oferecidos. E aqui é como que a gente vai construir essa URA, né? Então, você vai ter várias funções aqui, você vai montando esse fluxo. Então, você tem funções que direcionam para a fila, que fazem perguntas, que reproduzem áudio, até funções que mudam o idioma. Então, tem clientes que têm atendimento em muitos países, ou né, internacional. Então, eu posso oferecer lá, diz que um para ser atendido em inglês, dois em português, e quando a pessoa escolhe um, o idioma dali para frente vai ser o inglês. Então, as mensagens mudam, as músicas mudam, né? Tudo muda para aquele idioma também. Então, aqui é um exemplo de como que a gente constrói esse fluxo, né? Que a Michelle comentou, o quanto que isso é fácil, né? De ser feito, de ser alterado, etc. Então, aqui você vai montando, no meu exemplo aqui, a chamada entrou, no número principal. A primeira coisa que eu estou checando aqui é uma programação de horário. Então, ali eu defino, né, qual horário que vai estar aberto o escritório. Se a pessoa me ligou fora do horário, no fim de semana, etc., eu vou reproduzir um áudio para ela, informando o horário de atendimento, e vou dar a opção dela deixar um recado numa caixa postal, que depois vai ser enviado por um e-mail. Se a pessoa me ligou no horário aberto, então vai cair aqui na minha URA, então aqui eu vou escrever, né, definindo esse áudio, obrigado por ligar para a nossa empresa, digite 1 para vendas, 2 para suporte, etc. Escolho ali qual voz que eu vou usar, se vai ter música de fundo, qual música de fundo, e esse áudio já é gerado na hora. Então, gerei aqui esse áudio, e eu vou começar a colocar as opções. Então, opção 1, opção 2, desculpa, pulou aqui. E assim por diante. Então, para cada opção, depois eu vou direcionando para a fila, para o grupo certo, etc. E assim por diante. Então, a ideia aqui é mostrar como que uma chamada, né, do cliente chega, né, até uma fila. Aí dentro da fila é onde a gente vai ter depois todos os relatórios, a parte de inteligência artificial fazendo análise disso tudo que eu vou mostrar a seguir. Então, que relatórios que a gente vai trazer? Primeiro, os relatórios básicos de telefonia. Você tem relatório que você consegue acompanhar como está a qualidade da chamada. Então, você consegue acompanhar todas as chamadas, se elas estão com uma qualidade boa. Qualquer problema que aconteça, você vai poder verificar quais são os usuários afetados, qual foi o problema, se teve perda de pacote, se foi delay. Então, isso te ajuda a identificar se tem um problema na rede, em qual ponto da rede está, é uma unidade específica, é um setor específico, e aí você vai ter ferramentas, né, para investigar e resolver rapidamente. Você pode gerar alertas também recebidos por e-mail, etc. Todo mundo aqui vai ter um quadro, né, mostrando como está sendo usado a plataforma de telefonia. Então, aqui nesse quadro vai ter o volume de chamadas, o detalhamento dessas chamadas, né, quem que atendeu, quem participou, qual foi o resultado, etc. Você pode criar filtros por cliente, por usuário, etc. Aqui também é possível investigar detalhes dessa chamada. Então, você vai poder investigar todo o caminho que uma chamada percorreu, do início até o fim. Então, você vai saber, um cliente meu ligou aqui reclamando que foi mal atendido, ou que passaram uma informação errada. Você vai poder verificar no relatório, localizar aquela chamada e saber o que aconteceu. Ele ligou na URA ele digitou a opção 1, foi para vendas, quem atendeu ele foi o João falou com ele 2 minutos e transferiu para o José falou com ele mais 5 minutos e desligou a chamada. Então, você sabe todo mundo que participou da chamada. Você vai ter aqui um resumo feito pela inteligência artificial, mostrando o que foi tratado nessa chamada, e também vai ter toda a transcrição da chamada. Além disso, você vai ter a gravação da chamada. Então, aqui todas as chamadas podem ser gravadas. Você vai poder acessar essa gravação, você vai poder verificar, então, o histórico, ouvir esse áudio, ver o resumo, etc. E o que a Michelle comentou da integração com CRMs, né? Vou comentar depois, mas tudo isso aqui também pode ser integrado com o seu CRM. Então, lá no CRM, você vai ter o registro da chamada, vai ter o resumo da chamada feito pela IA e o link para você acessar a gravação também. Então, o trabalho, né, de auditoria, de supervisão, ele fica extremamente mais simples de fazer essa busca das chamadas. E aí, quais dispositivos, né, que você vai poder fazer esse atendimento? Então, a gente oferece o softphone, que pode ser usado
tanto no computador como no aplicativo. Aqui você vai ter acesso a fazer o atendimento, fazer reuniões por vídeo, etc. Também dá para criar, né, funções automáticas. Então, tem setores que você fala, eu quero que a pessoa já atenda quando chegar uma chamada. Você pode habilitar o atendimento automático. Você pode habilitar uma janela de pop-up. Quando eu recebo uma chamada, já vai abrir o meu CRM na tela daquele contato. Então, eu reconheço que é um contato existente, já sei, né, de quem se trata, etc. Então, você vai ter várias funções. Eu posso configurar também uma programação de não perturbe. Então, eu posso configurar aqui qual é o meu horário de atendimento. Se alguém me ligar fora desse horário, eu não vou atender. Meu softphone aqui não vai nem tocar, por exemplo. Então, tem várias funções embarcadas aqui. Você pode configurar o Siga-me também, diversas funções. Além do softphone, a gente também vai ter o aplicativo para celular. Então, tudo que eu faço no meu ramal, eu posso fazer no meu celular também. Estou na rua, o cliente me ligou, eu vou atender da mesma forma que se eu estivesse no escritório. A experiência desse cliente vai ser a mesma. Então, em qualquer lugar do mundo, eu vou poder atender esse cliente, vou poder ligar para os meus clientes, vou ter acesso àquela base de contatos completa e assim por diante. Tudo isso usando a rede, né, 4G, 5G, rede móvel, em qualquer lugar que você esteja. Além também de suportar diversos aparelhos, né, que se adequam às suas necessidades. Então, tem aparelho sem fio, aparelho Wi-Fi, e tudo isso fornecido, né, de forma segura, de forma automática, plug and play, que o cliente não precisa se preocupar em fazer nenhuma configuração manual dos aparelhos. Então, agora cheguei, né, foi só uma introdução do que a gente oferece em termos de telefonia em geral. Agora eu vou falar do Contact Center, né, e como que a gente está revolucionando esse atendimento com a inteligência artificial também. Então, dentro do Contact Center, é uma licença, né, que a gente adiciona para aquele setor onde eu preciso ter mais detalhes do atendimento, onde para mim é importante mensurar como que o meu cliente está sendo atendido, qual é o tempo de espera na fila, como que está a produtividade do meu time. Então, eu quero ter mais informações para poder trabalhar na otimização do atendimento e da experiência do cliente. Então, aqui o supervisor ele vai ter um painel onde ele vai poder acompanhar em tempo real tudo o que está acontecendo, né, nas chamadas. Então, ele vai saber quantas chamadas estão em espera, quantas estão em atendimento, quantas foram abandonadas no dia, quantas foram atendidas, quantos agentes estão disponíveis, quantos estão em pausa e assim por diante. O recurso do callback eu já comentei antes. A gente também tem um recurso que eu posso encaminhar essa chamada para o meu agente baseado em habilidades específicas. Então, vamos supor que aquele exemplo do idioma que eu comentei, eu tenho lá minha fila de suporte. Dentro da minha fila de suporte, eu tenho agentes que falam inglês e agentes que falam português. Então, quando a pessoa vai pedir um atendimento, eu posso perguntar para ela em qual idioma você quer ser atendida. Ela escolhe lá, quero ser inglês. Quando eu vou mandar essa chamada para a fila, eu vou mandar só para aqueles agentes que têm aquela habilidade, porque não adianta eu mandar para um agente que não fala inglês. Então, eu posso fazer isso. Então, pode ser usado para um idioma, pode ser usado para definir algum produto específico, tá? Tem lá alguns agentes que eles são especialistas em algum produto. Então, toda vez que o cliente abrir um chamado no suporte para falar daquele produto específico, eu quero que seja enviado somente para aquele grupo de agentes e não para todo mundo que atende a fila. Então, você pode usar dessa forma. Você vai ter o histórico de atendimento. Então, depois eu vou mostrar uma tela aqui, mas toda vez que eu recebo uma chamada de um cliente, eu já vou saber todas as interações anteriores que aconteceram. Então, eu vou saber por qual canal entrou a conversa, qual foi a anotação feita pelo agente. Eu posso usar etiquetas para identificar, né, que assunto foi tratado. Aqui também você pode fazer a classificação das chamadas. Então, toda chamada você vai poder classificar qual foi o resultado. Foi uma venda fechada? Foi uma venda perdida? É um chamado que está aberto? É um cliente que ficou interessado? Enfim, isso aqui é customizado. Depois eu vou mostrar para vocês como que funciona na prática. Também posso customizar pausas, né? E vou ter painéis que eu vou poder monitorar isso. Então, falando, né, desse recurso de disposições customizadas, que é muito importante hoje em dia você saber, né, qual foi o resultado daquela chamada. Então, aqui você vai poder criar as disposições ou tabulações, né, que você vai usar para classificar. Então, você vai criar aquelas que fazem sentido para o seu negócio. Então, para mim, é um negócio que eu só presto suporte. Então, eu quero saber se o chamado foi fechado, está em aberto, ou está em pendência de outra área ou pendência do cliente. Então, você cria
esses motivos, né? E o seu agente, quando ele faz o atendimento, ele vai poder classificar essa chamada e depois você vai poder tirar relatórios sobre isso, né? Então, aqui é o softphone do agente. Quando ele está encerrando o atendimento, ele vai ter essas opções ali para escolher e classificar, e depois o supervisor vai poder tirar relatórios sobre isso. O que mais? O agente, né, que faz esse atendimento, ele vai ter ali um painel. Então, nesse painel, ele vai poder acompanhar como que tá as filas que ele atende, ele vai poder informar o status dele, se ele for fazer uma pausa para almoço, uma reunião, etc. Ele aciona aqui, e ele também vai poder ter algumas ações. Então, deixa eu comentar que ações tem nesse atendimento. Então, quando o agente recebe a chamada, ele já sabe qual foi o produto que foi escolhido lá na navegação, já sabe o tempo que esse cliente ficou esperando na fila, ele também já sabe, vai poder fazer anotações da chamada. Então, essas anotações que ele faz aqui ficam disponíveis para o supervisor consultar depois. Ele vai poder colocar etiquetas nessa chamada para identificar do que se trata e classificar o resultado, como eu já comentei também. Ele tem aqui todo o histórico do atendimento, então, enquanto ele está fazendo o atendimento, ele já tem essa informação. Então, ele já pode falar para o cliente, eu estou vendo aqui que você já me ligou antes para tratar de tal assunto, eu vi que você recebeu, sei lá, um voucher de desconto, você conseguiu efetuar a compra, e assim por diante. Então, esse atendimento passa a ser personalizado, e aqui, multicanal. Então, eu vou saber exatamente se esse cliente entrou em contato por WhatsApp, por e-mail, ou por telefone, eu vou ter essa informação aqui disponível para mim no momento que eu estou fazendo esse atendimento. Posso configurar scripts de áudio, né, para eu interagir com esse cliente também, etc. E assim por diante. Então, isso que eu comentei foi a experiência de voz. Como eu comentei no início, né, a gente também fornece toda uma experiência multicanal. Então, além de voz, o meu contact center, eu também vou ter canais de atendimento por e-mail, webchat, Facebook, Instagram e WhatsApp. Então, que recursos que eu tenho falando da parte de chat, né, de mensageria? Eu vou ter um assistente de chat para o webchat e para o WhatsApp, que ali eu posso interagir com o meu cliente com mensagens automáticas antes de enviar para o meu agente fazer o atendimento. Então, eu vou dar aqui um exemplo de um cliente recente que a gente pegou. Ele é uma fábrica de parafusos, e ele faz um parafuso que é muito específico para uma aplicação X lá, que é um parafuso de prata, tem um nome. E aí, o que ele falou? Nossa, eu gero campanha, né, no Google, disparo um monte de coisa, eu recebo muito cliente perguntando para mim, mas não é o cliente do parafuso que eu falo, que eu vendo. Então, quando esse cliente manda um WhatsApp para ele, a primeira pergunta que ele faz é assim, você está à procura do parafuso XPTO de prata, não sei o quê? Não. Se não, ele já dispensa esse cliente. Aí, se sim, ele manda para o vendedor atender. Então, com isso, ele já eliminou ali, né, um monte de trabalho que o vendedor teria que ter se tudo isso chegasse ali para o time de vendas. Então, eu posso colocar mensagens automáticas, posso fazer perguntas, né, para esse cliente escolher e posso colocar etiquetas nessas conversas de forma automática também. Que mais? Eu vou ter inteligência artificial fazendo a análise do sentimento e resumo das conversas. Então, toda conversa, e-mail, WhatsApp, Facebook, webchat, quando uma conversa é finalizada, o supervisor vai ver o relatório, ele vai saber qual foi o sentimento presente naquela conversa e também vai ter um resumo de tudo que foi tratado. Além disso, o supervisor vai ter a visualização em tempo real de todas as conversas ativas. Então, ele vai saber quanto tempo está durando o atendimento, quando foi enviada a última mensagem, se precisar, ele pode reatribuir, pode verificar o que está sendo conversado, etc. Então, o nosso conceito, né, é esse, eu vou unificar vários canais de atendimento em uma única plataforma. Com isso, eu ganho, né, todo esse histórico unificado, eu ganho uma jornada unificada baseado no contato do cliente. Então, o nosso conceito, né, como eu já comentei, eu vou ter vários canais, todos esses canais sendo enviados para várias filas. Então, poderia ter lá a fila do suporte, onde o suporte tem um e-mail específico, tem um número de WhatsApp específico. Vou ter uma outra fila, que é a fila de vendas. A fila de vendas vai ter um outro e-mail, pode ter um outro número de WhatsApp também. E aí, nessa fila, eu vou definir quem são as pessoas que vão atender, né, esses contatos. E assim por diante. Então, quais são as principais funcionalidades que a gente oferece aqui? As conversas, elas são atribuídas, né? Então elas são direcionadas, né, para os agentes específicos, né?
posso colocar etiquetas, posso enviar e receber arquivos, receber áudio, ter respostas pré-salvas, fazer anotações desse atendimento. Ao final, eu gero uma pesquisa de satisfação e assim por diante, né? Então, essa é a experiência. Aqui é como que eu crio aquele assistente, né, que eu falei que eu faço perguntas antes de enviar para o meu agente. Então, ali eu posso dar mensagens, fazer perguntas e vou criando, né, um fluxo de atendimento da mesma forma que eu mostrei ali que a gente cria para voz, né? Eu também vou criando esse fluxo para a parte de chat também. Então, como seria a experiência? Então, eu estou aqui no meu softphone, né? Sou um agente, chegou aqui uma conversa nova para mim. Então, aqui ele vai mostrar qual canal que entrou, se é um WhatsApp, se é um e-mail, e aqui eu vou fazer toda essa interação com o meu cliente. Vou ter acesso ao histórico, vou poder enviar e receber arquivos, colocar etiquetas. Então, no mesmo painel, eu vou atender telefonia, eu vou atender WhatsApp, né? Vou ter o histórico completo desse contato, vou poder criar respostas prontas aqui também, e vou poder fazer o envio de mensagens também. Então, tudo isso está incluso, né, dentro do pacote de Contact Center da GoTo. O que mais que esse supervisor vai ter? Eu vou ter, né, um painel com indicadores em tempo real, então eu vou poder monitorar métricas de fila, tempo de atendimento, tempo de espera, quantidade de chamadas abandonadas, quantidade de chamadas perdidas. Se precisar, eu posso entrar numa chamada, eu posso monitorar o status dos agentes e posso criar também dashboards customizados. Então, muitas vezes as empresas elas querem customizar esse painel para projetar numa televisão, onde eu vou acompanhar ali os indicadores. Então, eu também posso criar alertas me mostrando quando algum indicador, por exemplo, o tempo de fila está maior do que 5 minutos. Ele vai ficar em vermelho ali, chamando a minha atenção para mostrar que aquele indicador está fora do meu padrão, está fora daquilo que eu quero. Então, eu posso tomar alguma ação ali na hora. E aí a gente vai ter, então, recursos de inteligência artificial. Agora começa a gente falar como que a IA está sendo usada para melhorar esse atendimento. Então, a primeira coisa que ela vai permitir é a análise de sentimentos em tempo real. Então, o supervisor está aqui no painel dele, né, acompanhando ali as filas, e aí ele está vendo aqui as chamadas ativas. Então, conforme essa chamada ali, o cliente está demonstrando sentimento negativo ou positivo, o supervisor está sabendo. Então, nessa conversa aqui, esse cliente demonstrou um sentimento negativo. O que quer dizer, né? A IA está monitorando ali as palavras que são ditas, os contextos, as frases, então ela identifica que ali é um contexto negativo. Então, isso aqui pode indicar que o supervisor precisa intervir nessa chamada. Ele pode escutar essa chamada para ver o que está acontecendo. Se precisar, ele pode sussurrar, né, ou passar instruções para o seu agente sem que o cliente escute. E se for um caso mais grave ainda, ele pode intervir, né, nessa chamada para resolver aquela situação, para acalmar os ânimos, né, etc. Então, isso aqui ele pode usar tanto em tempo real como no histórico também. Segundo recurso que a IA vai proporcionar para a gente aqui, eu vou poder detectar tópicos enquanto eles estão sendo falados em uma chamada. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu posso criar um tópico pedido de cancelamento. E aqui eu posso informar quais palavras-chave que, quando ditas numa conversa, indicam que esse cliente está pedindo cancelamento. Eu vou colocar aqui cancelamento, reembolso, devolução de produto. Posso colocar contextos adicionais, né? Como eu escrevi aqui, toda vez que o cliente falar, gostaria de receber o dinheiro de volta, não estou satisfeito, quero cancelar, comprei o produto e está na garantia, está no prazo de devolução. Então, toda vez que isso for dito, né, em uma conversa, a IA vai classificar dentro desse tópico pedido de cancelamento. E aí o supervisor vai poder ser avisado na hora que isso está acontecendo para tomar alguma ação, ou ele também vai ter isso no relatório. Então, esse é um exemplo bem comum. Eu posso criar um outro tópico. Por exemplo, toda vez que o cliente, numa conversa, falar, quero falar com o supervisor, vou reclamar no PROCON, vou falar com o Reclame Aqui, etc. Então, quando a IA reconhece que isso está sendo dito numa conversa, também vai avisar para o supervisor que, esse cliente está insatisfeito, precisa tomar alguma ação ali. E aí, lá naquele painel onde o supervisor acompanha as chamadas, ele vai ser avisado todas as vezes que aparecer isso numa conversa. Então, aqui ele está monitorando uma conversa ativa desse agente, e aqui ele está informado que está sentimento negativo do cliente,
e que esses dois assuntos foram mencionados. Então, o supervisor pode, né, falar com a gente, entender o que está acontecendo, falar com o cliente e assim por diante. E depois eu vou poder ter relatórios sobre isso. Então, depois eu vou poder verificar quais são as chamadas que eu tive cliente insatisfeito. Será que isso é comum? Sempre o mesmo agente? Será que está envolvido? Será que esse agente, é ele o problema ou não? Será que o problema é comum a todos? Qual é o caso que acontece mais vezes de cliente insatisfeito? Está relacionado com algum produto? Está relacionado com algum assunto? Então, a inteligência artificial vai ajudar você a fazer essa análise. Então, o que mais que ela vai trazer também? Ela vai trazer o resumo das interações. Então, enquanto a conversa está acontecendo, lá no softphone do agente, a IA já vai preencher o resumo da conversa. Então, esse agente vai poder pegar essa informação gerada pela IA, por exemplo, e copiar e colar no CRM, no chamado, etc. Então, isso aqui você ganha essa produtividade também. Isso quando não tem integração, que já é automática, né, com o CRM. Mas aqui ele já vai ter essa informação também do resumo de tudo que foi tratado ali presente, tanto para o agente como para o supervisor. Então, aqui essa tela é a tela do supervisor. Então, quando o supervisor vai olhar o relatório de uma chamada específica, ele vai ter o resumo de tudo que foi tratado, vai ter a informação do sentimento, né, que foi presente na maior parte da chamada, e vai ter aqui também todos os assuntos que foram tratados. Então, ele já sabe que esse cliente falou sobre cancelamento, pediu reembolso, falou que o produto está com defeito, e assim por diante. Aqui também ele já sabe quem que atendeu essa chamada e qual foi o resultado. Então, nesse caso, essa chamada resultou num cancelamento de contrato. Então, o supervisor depois vai poder analisar, né, como foi feito esse atendimento, etc. E aí depois você vai ter, então, relatórios, né, te mostrando como que está o sentimento geral. Então, eu vou poder avaliar. Então, isso aqui eu sempre falo, vale mais do que aquela resposta que o cliente preenche depois, né, da pesquisa. Primeiro, porque quase ninguém hoje em dia responde, né, quando tem uma pesquisa de satisfação para preencher ao final da chamada, e a gente só responde normalmente quando a gente ou está muito insatisfeito, né, ou está muito satisfeito. Então, são raros os casos, né? E aqui não, aqui a IA está olhando 100% das chamadas e está verificando qual foi o sentimento realmente assim presente na chamada. Então, eu sei como está o meu atendimento, eu sei quais são as palavras mais mencionadas. Então, isso aqui me ajuda a entender, por que meus clientes me ligam? Então, aqui eu já sei que a maior parte deles está ligando para, né, fazer cancelamento, pedir reembolso, etc. E eu também sei qual assunto está relacionado com sentimentos negativos ou positivos. Então, eu sei quando o cliente liga para tirar dúvidas, normalmente está um sentimento positivo. Mas quando ele fala, né, sobre devolução, ele já está mostrando um sentimento negativo. Então, ele já está estressado, etc. Né? Então, são insights que você passa a ter sobre o seu atendimento. E aí, vou cobrir um pouco dos relatórios que a gente traz no Contact Center, né, para falar sobre isso. Então, dentro do Contact Center, você vai ter várias opções de relatórios. Então, relatórios completos da fila de voz. Então, eu vou poder ter volume total de chamadas, duração média de espera na fila, quantas chamadas pediram o retorno, né, o callback, quantas que receberam, total de chamadas atendidas, abandonadas, rejeitadas pelo sistema. Vou ter as possibilidades de filtro, e é aqui que eu comentei. Então, você vai ter várias opções de filtros e eu posso combinar esses filtros. Então, por exemplo, eu posso combinar, eu quero saber as chamadas, né, que tinham um sentimento negativo, que pediram cancelamento, mas que o resultado da chamada não foi o cancelamento feito, foi o cliente renovou o contrato. Porque eu vou saber o que está dando certo, né? Quando que o cliente está estressado, ele quer cancelar, mas o agente conseguiu reverter. Aí eu vou saber, nossa, quem é o agente que está conseguindo fazer isso? Vou ouvir a gravação para saber o que ele está fazendo de diferente. Ou o contrário, eu quero saber quem é o que está sendo mais cancelado, ou qual é o assunto. Enfim, como você começa a combinar esses números, esses filtros, você passa a ter muito mais insights sobre o seu atendimento. Que mais? Eu posso fazer um filtro. Por exemplo, você viu um cliente nosso, que ele era uma fábrica de autopeças, e ele estava lançando uma linha nova de um fabricante novo, desses carros elétricos aí. E ele falou, como é algo muito novo, eu quero ter um relatório específico mostrando para mim
todas as vezes que o cliente liga para mim perguntando sobre essa linha. E aí eu quero saber, quando ele liga para mim, ele está sendo atendido, ele está encontrando, né, a peça, está sendo bem informado. Então ele tem relatórios específicos por linha de produto para ter essa informação. E assim por diante. Essa aqui eu já comentei, né, que eu vou ter a informação da IA, vou ter informação por chamada detalhada também, mostrando todo o caminho que a chamada percorreu, o resumo e a transcrição da chamada. Eu vou também poder medir a performance dos meus agentes, onde eu vou poder ver a quantidade de chamadas que eles atenderam, quantas chamadas eles perderam, atenderam, o tempo que eles estão gastando no atendimento, o tempo que eles deixam a chamada em espera, o tempo que eles deixaram em pausa, né? Quantas pausas cada um fez, o tempo total que ele ficou em pausa, o horário que ele entrou e saiu de pausa. Enfim, são relatórios completos que você vai poder saber exatamente como que está sendo feito o seu atendimento. Para a parte de WhatsApp, e-mail, etc., você vai ter esse relatório de caixa de entrada, onde vou ter informação do sentimento, do resumo, e também vou poder clicar ali e ter acesso a toda a conversa, todo o histórico de mensagens também. E aí, falando, né, das integrações que a gente já comentou, né, então todo esse atendimento pode ser integrado ao seu CRM. A GoTo tem suporte a diversas ferramentas de CRM, de helpdesk, e quando a gente tem essa integração, tudo isso já é automaticamente sincronizado. Então, sincroniza-se o contato, quando o cliente liga, já abre aquela janela de pop-up mostrando quem é a pessoa, e já é feito automaticamente o registro da chamada com as informações de IA. Então, dentro daquele contato, vai ter informação da chamada que ele fez, quem atendeu ele, duração da chamada, resumo do que foi tratado e também o link ali com a gravação. Tudo isso incluso automaticamente, né, quando tem esse registro. E aí a gente tem um outro produto que a gente lançou há 2, 3 meses atrás, que é o Quality Management. Então, para que esse produto serve? Quando o supervisor ele quer monitorar, saber exatamente como que o seu agente está fazendo esse atendimento. Então, para cada chamada, para cada atendimento, é gerada uma nota de pontuação. E aí o supervisor então vai ter uma pontuação que avalia como que o agente atendeu aquela chamada e vai informar para o supervisor quais pontos o agente está indo bem e quais pontos cada agente está precisando melhorar. Então, como que isso vai funcionar ali na prática, né? Então, o supervisor ele vai ter um painel onde ele vai mostrar todas as chamadas que esse agente fez e qual é a pontuação média. Qual é o ponto que ele está indo bem? Por exemplo, esse meu agente é que ele está indo bem porque ele evita usar palavras inadequadas. Mas ele não vai tão bem no ponto que a gente quer que ele resuma o problema para o cliente. Eu quero sempre que ele fale: oi, cliente, eu entendi que seu problema é tal, está certo disso? Então, ele não costuma fazer isso. Então, nesse ponto, ele precisa de melhoria. Que mais? Para cada chamada, então, que esse agente atendeu, o supervisor vai saber qual foi a pontuação e quais pontos, né, que precisam ser melhorados. Então, clicando ali na chamada, a IA ela usa 19 perguntas, né, para fazer essa avaliação. Então, a inteligência artificial está ouvindo essas chamadas e respondendo essas perguntas, né? Então, ela está respondendo: o agente cumprimentou o cliente? Ele falou o próprio nome? Ele perguntou qual será o número de retorno se cair a chamada? Ele confirmou o endereço do cliente? Enfim, tem aqui várias perguntas e para cada pergunta, né, ele vai ticando ali sim, sim ou não. E aí, baseado nisso, gera uma nota daquele atendimento. Então, essas perguntas são perguntas que a GoTo fez uma extensa pesquisa com diversos clientes de vários segmentos, né? Então, elas avaliam se está sendo uma saudação calorosa, se está identificando o cliente, se está sendo prestativo, etc. Então, isso aqui você, economiza o tempo que o supervisor teria que estar ali ouvindo gravação de chamada, baseado na gravação, né? E anotando ali, né, uma planilha, que o agente está indo bem, que está indo mal, etc. Então, aqui você vai saber exatamente se o agente está indo bem e quais pontos precisam ser melhorados também. Então, a IA está fazendo esse trabalho para o supervisor. E aí você pode configurar: para o meu negócio não é relevante eu fazer tal pergunta, né, tal verificação. Então, eu poderia vir aqui e desabilitar, por exemplo, algum item de verificação para não gerar notas falsas, né, que não são relevantes. Então, você também tem essa possibilidade de configuração. Então, resumindo, né, como que a GoTo hoje
está atendendo, né, as necessidades de melhoria no atendimento com a inteligência artificial. Então, falando da experiência do cliente, a gente faz o resumo das conversas, você usa a IA para gerar, né, os clipes, né, de áudio ali, a gente também já faz a conversão do texto em áudio, dentro da plataforma de reunião, tanto do Meet como do Webinar, a gente faz resumo da reunião, a gente faz a transcrição da reunião também. Para aumentar a produtividade da equipe, né, e melhorar a performance, o supervisor ele tem acesso em tempo real a sentimento negativo, a detecção de tópicos, que ele vai poder fazer melhoria. A gente tem o Quality Management, né, que gera aqueles scores com notas, que facilita para o supervisor saber qual agente precisa de melhoria em quais pontos, e ele vai ter várias possibilidades, né, que vão ajudar ele a analisar e melhorar esse atendimento. Então, aqui a gente vai poder sinalizar tópicos, resumir conversas e etc. Então, isso é o que a gente tem hoje, né, disponível para esse atendimento. E eu já vou dar um spoiler para vocês, né, de algo falando já do futuro, como eu comentei, né, a GoTo já está olhando para o futuro. Então, a gente vai estar lançando em breve uma recepcionista virtual, aonde, quando o cliente liga para você, vai ter uma recepcionista por IA que vai conversar com o seu cliente. Então, se o cliente falar, eu quero falar com o time de suporte, já vai fazer o roteamento automático dessa chamada para o suporte. O cliente vai falar, eu estou ligando porque eu preciso saber como que eu configuro o meu sistema, tal. A IA vai consultar uma base de conhecimento e responder para o seu cliente já. Que mais? Você vai capturar informações do cliente. Então, a IA pode perguntar, você quer mudar o endereço de entrega? Então, por favor, diga para mim um novo endereço. E aí vai criar um formulário, e esse formulário vai poder ser enviado por e-mail, vai poder ser integrado com algum sistema para preencher automaticamente, vai poder ser usado para agendar compromissos numa agenda, né? Então, imagina uma clínica, né, que a pessoa liga para agendar consultas. Então, você vai ter a inteligência artificial conversando com o seu cliente, agendando essa consulta e já atualizando ali um calendário do Outlook ou do Google com isso. Então, isso aqui a gente está lançando nos próximos meses, já vai estar à disposição aqui no Brasil para os nossos clientes também. Então, só para entender, né, aonde estamos indo, né, também dentro da GoTo. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, agora estou aberto aí para ouvir o feedback de vocês, esclarecer dúvidas.